domingo, dia 9 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia dos pais, quero dar os parabéns a todos os pais, aos pais de vocês todos, meus amigos, e desejar, evidentemente, consolo e boas lembranças aos pais que já não estão por aqui, assim como o meu velho que foi embora em 2017 me faz muita falta. De todas as maneiras, um feliz Dia dos Pais. Mas tem aqueles que não podem comemorar, porque um certo ministro, que se sente acima do bem e do mal, não autorizou que os filhos pudessem ver o pai. Estou falando, claro, de Jair Messias Bolsonaro. Enquanto aí assassinos, traficantes que estão atrás das grades têm o direito de receber a visita de seus filhos, Jair Bolsonaro é tratado como se fosse uma escória humana por um ministro que está longe de se parecer gente. Essa é a realidade. Como alguém pode levar a ferro e fogo uma situação que foge a qualquer explicação psiquiátrica? Não existe nem dentro da filosofia algo possível para se explicar. Mas essa é a legalidade jurídica do Brasil. E se todas as instituições se calaram até agora diante esta atrocidade jurídica, é porque definitivamente não existe mais solução política para o Brasil. E cabe ao povo, de um jeito ou de outro, criar coragem para desafiar o próprio medo de enfrentar a situação, como se fosse, de fato, um caso de vida ou morte. É nesse ponto que nós chegamos. Então é lamentável que um dia como o de hoje, que na prática é uma marca histórica, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia de Finados, é uma data comemorativa, muito embora todos os dias possamos prestar nossas homenagens, mas é a data escolhida. É aí um cidadão se acha no direito de, entre os seus filhos, inclusive, dizer não para alguém que está preso. É difícil engolir, não é? Agora, o que eu quero mesmo é tratar de um assunto espinhoso. E eu sei que muita gente vai ficar incomodada. Muita gente? Não, muitas pessoas, né? Prefiro assim esse termo. Porque eu quero falar da evolução financeira de políticos. Claro que passaríamos horas apontando o dedo para os políticos corruptos, aqueles que possuem evoluções financeiras mágicas, astronômicas, né? Então, perderíamos dias apontando um por um. Mas eu vou tratar daqueles especificamente considerados da direita, né? Dos recentes políticos da direita. Porque existem outros que estão há décadas, né? Sorrateando aí o dinheiro público. Mas eu quero falar dos novatos. Então, vamos lembrar que não é um problema, não é problema algum ter um aumento patrimonial. Não é problema ter uma evolução financeira. O problema é quando você não consegue explicar como foi feita esta evolução financeira. Quando não consegue mostrar a origem dos recursos que formam uma fortuna. Olha só o exemplo da vereadora de São Paulo, Zoe Martinez, ou Martínez, né? A cubaninha, como ficou conhecida, né? Muito simpática, jovem, bonita, tem 27 anos, que em 2024, quando se candidatou a vereadora de São Paulo, apresentou um recurso de R$646 mil. Já era uma bela grana, fala-se de, como se diz, vamos falar a verdade, né? Uma bela grana. Muito bem, ela declarou que tinha, tá tudo certo. Só que em 2 anos, agora, ela, candidata novamente, declarou ao TSE que tem uma fortuna avaliada em R$2.100.000. Uma evolução mágica de 226% no seu patrimônio original. Quero destacar que uma vereadora aqui em São Paulo ganha hoje, líquido, R$19.000. Né?
Esse é o salário líquido, que bruto chega perto de 27 mil. Até então, ela diz que essa evolução foi por questões de aplicações financeiras. Eu acho que ela deve ter investido no Banco Master, que pagava um juros violento nos CDBs para conseguir chegar nesse valor. Porque não existe como chegar no montante desse somente com aplicação financeira. E a somatória do seu salário de vereadora, em 2 anos apenas, dá quanto? 480 mil reais. Aí fica difícil você acreditar que houve uma evolução patrimonial honesta. É ela que tem que provar, eu só estou passando o que saiu na imprensa. Aí, vamos falar daquele que ficou apelidado agora como Bezerro de Ouro. Não sei se é justo, se não é justo, não é essa a questão. O Nicolas Ferreira, na eleição de 2022, quando concorreu à Câmara dos Deputados, ele declarou ao TSE que tinha um patrimônio de R$ 36.820. E ainda explicou que esse patrimônio era composto basicamente por uma aplicação financeira e saldo bancário. Não houve declaração de imóvel algum, tal, tudo certo. Agora, ele declarou ao TSE uma evolução patrimonial aproximadamente de 3,8 milhões de reais. Uma diferença nominal aí de 3 milhões e 800 mil quase, a mais. 3.760. Tá? Muito bem. Isso representa uma multiplicação absurda no seu patrimônio. Tá? Agora, vamos destacar que o Nicolas, além de ser deputado federal, ele é sócio da Destra Cursos. É uma empresa relacionada à publicação de livros, cursos e palestras. É um empresário, portanto. É um influenciador de sucesso. E ganha muito dinheiro com isso. Me parece que o Nicolas, somente com o YouTube, tem cerca de 20 milhões de seguidores. É muito faturamento que ele tem com o YouTube, além das palestras. Então é possível sim chegar a esse montante. Também não estou afirmando que esse enriquecimento é lícito ou ilícito. Não cabe a mim decidir, mas é viável, é possível. Agora, tudo isso que eu estou falando para os senhores não é com relação de quem pode ou quem não pode, quem conseguiu fazer corretamente ou quem usou de modos estranhos para ficar rico. O que eu quero falar é sobre a diferença entre legalidade e imoralidade. Né? Ou melhor, de ilegalidade com imoralidade. No caso do Nicolas, até que se prove o contrário, não existe ilegalidade alguma. Né? Mas podemos chamar de imoralidade. E por quê? Por que podemos dizer que é imoral? Veja só a diferença entre ele e Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, até mesmo antes de chegar à presidência, já era um sucesso nas redes sociais. No YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo que é lugar. Não precisamos nem provar que todos vocês sabem disso. Né? Ou seja, já era deputado federal por 28 anos. Uma carreira política muito antiga. Então ele tinha como comprovar evolução patrimonial. Né? Mas Jair Bolsonaro nunca mostrou um relógio de ouro no pulso. Sempre andou com aquele reloginho seco de plástico dele. Nunca mostrou um cordão de ouro. Nunca apareceu viajando em aviãozinho particular, em iate particular. Nunca apareceu em festas badaladas. Por quê? Porque havia uma coisa que pesava muito na marca Jair Bolsonaro. Legalidade, credibilidade e moralidade acima de tudo. Se ele era o presidente do Brasil, que tem aí mais de 75% da população considerada pobre, e grande maioria desses pobres, uma parcela de miseráveis, infelizmente, não cabia Jair Bolsonaro ostentar em nada. Ou pelo menos ser discreto.
E talvez é aí que pegue um pouco contra Nicolas Ferreira, que não tem escondido muito a fortuna que tem. É certo, se ele ganhou licitamente é direito dele, tudo bem, nada de errado. Pode ter um belo relógio, mas não cai bem para um político. Senão, nós somos obrigados a compará-lo com políticos da esquerda que vivemos apontando o dedo, né? Com extravagâncias financeiras. E aí é onde precisamos tomar muito cuidado, principalmente com as próximas eleições. Por quê? Porque aí vai surgir uma série de candidatos influenciadores que ficaram muito conhecidos por conta de redes sociais, mas que não têm bagagem política. Eu já falei disso algumas vezes. Não tem histórico político, não tem bagagem política, não tem experiência de vida para assumir um cargo de deputado federal, de senador sequer. Mas tem fama, né? Tem fama. Temos que ter muito cuidado com isso, minha gente. Muito cuidado para não continuarmos alimentando falsos políticos, com falsas promessas, com promessas confusas, ideais confusos e decisões mais confusas ainda, como a do Cleitinho lá em Minas Gerais, por exemplo. Que primeiro não queria, depois quis, agora não vai, não vou apoiar o Flávio, mas agora eu vou ser governador, quero o apoio do Flávio. E essa confusão toda que só serve para mostrar o seguinte: não existe ideal político, existe interesse, conveniência. E desse tipo de político nós estamos lotados e precisamos colocá-los para fora. Por isso que eu falei que é um assunto espinhoso, porque eu sei que tem quem concorda e quem não concorda. Mas é a minha opinião, né? E por falar em legalidade e moralidade, eu quero tratar de outro assunto espinhoso, que é a de Alexandre Ramagem, que apareceu nesta foto que vocês todos já viram, evidentemente. Ele dentro da piscina, em volta de outras pessoas que não descem muito bem goela abaixo, né? E hoje ele fez aí deu uma explicação nas suas redes sociais sobre a publicação dessa foto, dizendo que foi um evento, né, que ele participou, um momento de descontração, né, e que ali estavam presentes suas esposas também, ou seja, não era só homens, era os maridos que estavam na piscina, as esposas que, né, estavam presentes também. Mas essa explicação só serve para justificar o que ele estava fazendo naquele momento, mas não serve para explicar o porquê que ele aceitou participar daquele momento. Porque vejam só, ele estava numa demonstração de descontração ao lado de envolvidos em escândalos, né? Quem revelou essa foto foi a revista Piauí. E foi registrada em 23 de abril de 2023 no chamado Rancho Tomás, que é de propriedade do advogado Willer Tomás, lá em Planaltina, no Distrito Federal. Para quem não sabe, em agosto agora, a Polícia Federal realizou buscas e apreensão contra Willer Tomás e familiares do senador Everton Rocha, dentro da nova fase da Operação Sem Desconto, que está investigando o quê? Suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a fraudes nos descontos de aposentados e pensões do INSS. O Willer Tomás, ele evidentemente até tem como justificar a grana que tem. Ele é sócio de um escritório famosíssimo de advocacia, mas isto não o impede de fazer movimentações estranhas, consideradas atípicas. Mas, segundo Ramagem, é uma foto de um evento, né? Na casa aí do Willer Tomás, onde estavam presentes, inclusive, um cantor, que não citou o nome, e disse que havia políticos de diferentes segmentos, inclusive candidatos ligados à direita e apoiadores de Flávio Bolsonaro. Eu acho que eu nem precisava citar isso. Para que citar que era apoiador de Flávio Bolsonaro? Para tentar dizer que ali estavam pessoas de bem? Era melhor não dizer nada, porque a maioria não é de bem.
Ainda ele disse na postagem dele que sempre defendeu investigações sérias, técnicas e imparciais e nega qualquer envolvimento com desvios, corrupção ou favorecimentos. Nessa foto, ele aparece ao lado de pessoas que causam repulsas. E ele não caiu na piscina sem querer. Ele não foi jogado lá dentro. Ele entrou na piscina ao lado de pessoas que ele já sabia previamente quem eram. Estava ali porque quis. É onde entra o caso da diferença entre legalidade e moralidade. Foi ilegal ele estar ali? Não. Ele foi convidado para um evento, foi, participou, entrou na piscina, se divertiu, beleza. Mas moralmente foi legal? Claro que não. Claro que não. Alguém já viu uma foto de Jair Bolsonaro com a turminha do PT, turminha do Borcaro, dentro de uma piscina, ou em casa, numa festinha particular? Ninguém nunca viu. O Eduardo Bolsonaro, alguém alguma vez viu alguma foto assim, nesse sentido? Nunca. Do Flávio, por nosso azar, infelizmente, já apareceu em algumas, mas também não quer dizer que tenha ocorrido algo de ilegal, muito pelo contrário. Mas voltando a falar do Ramagem, é uma situação imoral, a meu ver. Então ele se deixou ser fotografado, até porque levantou o cálice para ser fotografado, demonstrando amizade com quem? Figuras como Arthur Lira, que nós sabemos quem é. Né? Picareta de mão cheia, que não deixou saudade nenhuma na presidência da Câmara. Juscelino Filho, que foi ministro de comunicações do Inácio, aquele que costumava pegar aviãozinho da FAB para ir participar de leilão de gado. O Elmar Nascimento, que era deputado do União Brasil, que aparece na operação Overclean da Polícia Federal, por conta de um esquema aí de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive envolvendo contratos de obras e serviços financiados em parte pelas emendas parlamentares. Na piscina estava o tal Everton Rocha, o senador aí do PDT, que agora é um dos principais alvos da investigação feita pela Polícia Federal sobre as fraudes do INSS. Aliás, a sua esposa, tal Samir Rocha, aparece nas denúncias por ter recebido 11 milhões de reais de empresas vinculadas ao tal Willer Tomás, o dono da casa, o dono da festa. O Ângelo Coronel, que vocês se lembram, né? Aquele que foi presidente da CPMI das fake news, que junto da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota, quiseram provar a existência do gabinete de ódio dentro do governo de Jair Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: por mais que nós tentemos proteger, colocar fora do radar de ataques, né? Por mais que nós tentemos moralizar, tem políticos que não se ajudam. Tem políticos que fazem força para atrapalhar tudo. Isso não pode acontecer. Coisas assim, principalmente em ano eleitoral, é muito ruim. É muito ruim. Porque se você não consegue explicar a tempo ou provar a tempo que aquilo não é aquilo que parece, depois fica meio tarde. Né? E aí nós temos que tirar o chapéu para a atitude do escolhido à vice-presidência do Flávio, o Alfredo Gaspar, que antes de esperar uma suposta investigação contra ele por ter aí, né, aliciado uma menor, acusado de ter engravidado a menor, ele por si só se antecipou e pediu uma investigação na Polícia Federal contra ele. Investiguem. Está aqui o meu DNA. Isto é pensar a tempo, pensar adiante, para que não seja pego desprevenido em hora indesejável. Felizmente, para nossa sorte, duas topeiras, como o Lindbergh e a Trambique, se anteciparam, né? Foram apressados demais. Até porque não imaginavam que o Alfredo Gaspar, lá na frente, seria escolhido a vice-presidência. Se eles tivessem guardado a escolha dessa narrativa, desta invenção, para jogar no ventilador há um mês da eleição presidencial, por exemplo, o estrago seria grande.
Porque não daria tempo do Alfredo Gaspar provar o contrário. Então é sempre muito importante blindar a história que tem, para não se ver enredado numa narrativa mentirosa que acaba atrapalhando a corrida eleitoral. E nós temos que mudar a situação do jeito que está. Não podemos mais continuar engolindo e aguentando tudo que está acontecendo como se fosse coisa normal, natural. Não dá mais para ficar calados. Temos que agir, temos que enfrentar de alguma maneira. A princípio, por via democrática, que é pegar o nosso título de eleitor e indo até a urna votar. E acreditando e pedindo a Deus que aquele voto será fielmente conferido, fielmente creditado. Até para não dizerem que estamos fazendo acusações sem provas. Não? Esse é o caminho primeiro. Mas e se não der certo? E se o outro que aí está conseguir continuar, sabe-se lá de que jeito? Até porque sabemos que voto mesmo ele não tem. Depois seremos obrigados a engolir, talvez, no mínimo, 3 novos ministros do Supremo indicados por ele. Aí é o fim. Aí é o fim, sem opção de escolha. Aí não vai adiantar tentar politicamente resolver nada. Pensem bem nisso quando estiverem conversando com seus amigos, explicando item por item da responsabilidade que todos nós possuímos para o próximo mês de outubro, na escolha do novo presidente da República, que, se Deus quiser, será Flávio Bolsonaro. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, não fiquem chateados, é somente uma opinião minha, mas eu espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para nos acompanhar e desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.